Oi, pessoal. Vamos a mais um podcast aqui do Uniprocessos. Hoje com prazer enorme de estar aqui com a nossa aluna, né? Ainda posso chamar assim, Sim. a Maria Clara Costa Ferreira, que acabou adiantando um pouquinho o curso. Ao longo do curso, ela estava me contando agora uma notícia fantástica, um 2025 mais do que ótimo. Concluiu o curso dela, passou no exame da ordem e foi investida num cargo público, teve aprovação no concurso do FNDE, né? Seja bem-vindo, Maria Clara, um prazer enorme Obrigada. estar contigo. Conta pra gente aí como é que foi sua trajetória, né, ao longo da sua graduação e esse 2025 mais do que bom para você. Bom, professor, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu sou muito grata a Processos por tudo e eu falo para todo mundo, eu realmente visto a camisa da Processos. Bom, eu comecei em 2021, foi 2021, salvo engano, foi bem na pandemia. Então, eu peguei ainda aquela época das aulas gravadas. Eu entrei na faculdade com 17 anos, quem assinou meu contrato foi a minha mãe. E aí, eu me apaixonei, assim, pela forma, pela didática dos professores. Eu sempre tive certeza absoluta de que meu foco era o direito. Era uma criança que falava que eu queria ser juíza. Crianças normais não costumam falar isso, mas eu falava que meu foco era ser juíza. E aí, acabou que quando eu finalizei o ensino médio, que também foi na pandemia, logo eu entrei na faculdade. Então, assim, sem dúvidas, o processo foi a melhor das minhas escolhas. Jamais cogitei mudar. Inclusive, eu tinha conseguido uma bolsa e tal. Eu fui super bem pelo Enem, então eu acabei conseguindo uma boa bolsa na Processos também. Apesar de que eu passei em outras faculdades pelo ProUni, mas eu optei por ficar na Processos, porque para mim compensava mais e eu queria muito ter o diploma da Processos. E durante esses anos eu soube aproveitar bem todas as minhas oportunidades. Então eu acabei estagiando, acho que eu comecei a estagiar no terceiro semestre. Ainda no terceiro, eu arranjei um estágio no Ministério de Minas e Energia. Foi uma das professoras, a professora Ana Carolina, ela me indicou. E aí, ela falou assim, não, eu falei, professora, eu queria tanto arranjar um estágio, se souber de alguém, ela, não, pode deixar. E aí, era civil, né? Eu apaixonada pela área, sempre gostei muito. E aí, foi depois que ela corrigiu uma prova minha, eu falei assim, professora, corrige, por favor, rápido, porque eu tenho certeza que eu gabaritei. Ela corrigiu na minha frente, ela, olha, você gabaritou mesmo. E assim, pra mim foi, eu fiquei com aquilo no coração, sabe? Logo na sequência, ela me indicou pra chefe de gabinete da Secretaria de Geologia e Mineração do MME. E aí, eu fui, fiz uma redação, era eu e um menino da UNB, e aí a única que passou fui eu, o secretário cortou ele, falou que não queria ficar só comigo. E aí, passei ali alguns bons meses, depois eu fui terceirizada no FNDE, de nível médio. Um amigo meu me indicou, consegui a vaga, tinha um bom currículo, sempre fiz muitos cursos. Todos os cursos extensionistas da Processo eu fazia, não podia ver um curso que eu estava fazendo. Enquanto isso, fazendo a faculdade, aí entrei no FNDE como terceirizada. Surgiu uma oportunidade, assim, em termos, disseram que iam alterar os contratos e que a procuradoria, que era onde eu trabalhava, toda seria de nível superior. E aí minha chefe falou, dá um jeito, antecipa, você não consegue formar outra coisa e tal. Eu falei, o processo tem dupla diplomação. Então, vou tentar antecipar pra ver se eu consigo alguma coisa aqui. Aí eu antecipei as matérias, aí foi quando eu abri minha grade, que eu não queria de jeito nenhum, porque eu achei que ia ficar bagunçado. Mas eu abri, falei, vou fazer o que tem que ser feito. E foi super tranquilo, porque eu fiquei super adaptada mesmo fazendo as matérias misturadas. E aí, acabou que eu realmente me formei, mas nesse meio tempo eu saí do FNDE, porque como eu era terceirizada, a carga horária era muito pesada. Eram 44 horas semanais, eu estava extremamente desgastada, porque tinha que trabalhar quase 10 horas por dia. Falei, não, vou procurar outra coisa. Aí apareceu um anúncio pra mim, assim, de emprego. Multinacional contrata. Fui fazer a entrevista da multinacional, era a Igreja Universal do Reino de Deus. E aí, lá eu fui contratada como assistente jurídica. Acabou que tinham advogadas que eram as minhas chefes, mas elas foram pedindo demissão. Então, o pessoal viu que eu tinha competência e capacidade para administrar as coisas. Eu acabei meio que assumindo a responsabilidade como se a advogada fosse, atuando em todas as áreas, porque eu pegava trabalhista, locação, tudo. Tudo. Até o penal, às vezes, aparecia no meio. E eu fazia tudo. Então, hoje eu tenho plena convicção de que eu sou uma advogada completa, graças à Universal. Mas foi muito sofrido. E nesse meio tempo, eu comecei a estudar muito. Saiu... um dia que eu tava na Processo, inclusive, à noite, eu tinha ido embora chorando esse dia, porque eu tava exausta por conta do trabalho. Quando eu abri o Google, assim, pra abrir o site da Processo, apareceu FNDE abre edital. Falei, cara, é isso. Aí eu abri, eu olhei os conteúdos e falei, eu vou passar, não tem outra opção, eu vou ter que passar.
vai dar tudo certo. E aí eu comecei a estudar, fiz a prova em setembro, aí na sequência ia vir a OAB, então eu fiz a prova da OAB 1º de dezembro, depois fiz a segunda fase em 16 de fevereiro, e aí na sequência eu descobri todos os resultados de uma vez, porque saiu em março o resultado da OAB e a minha posse do FNDE, foi tudo junto, assim. Que ótimo, parabéns mesmo. Para quem não conhece, né, no Uniprocesso nós temos a dupla diplomação, que ela estava falando. O curso de Direito tem um curso de tecnólogo que é paralelo ao curso de Direito, que é o curso de Serviços Jurídicos e Notariais, né? O nosso aluno de Direito que conclui o curso de Direito, para concluir também Serviços Jurídicos, fica faltando uma disciplina só. E ele é importante para casos que nem o da Maria Clara. Ele não tem um curso superior, mas consegue obter primeiro tecnólogo para depois o curso de Direito. Se não fosse isso, não poderia tá pleiteando uma vaga de um concurso de nível superior. Sim. Né? O que você estudou no Uniprocesso foi importante, serviu, realmente foi útil para esse concurso que você passou, para a OAB e etc? Professor, sim, sem dúvidas, assim. E hoje, eu tenho estudado, já iniciei meus estudos para o ENAM, né? Que vou ótimo. Fazer agora já o 1º de maio. Eu sou um pouco, vamos fazer, entendeu? E como vai sair TJDFT esse ano, de magistratura, que sempre foi o sonho da minha vida, meu avô é servidor público do TJ, aposentado, e eu ia com ele no tribunal e achava o máximo e falava, eu vou trabalhar aqui. Então, assim, espero que mais futuramente tenham uma aluna que é juíza, se Deus quiser, se Deus permitir. E, assim, é essencial para todas as coisas. Quando fui estudar para a primeira fase da OAB, eu nem precisei ficar estudando muito para falar a verdade, assim. Eu até pensei em fazer alguma coisa a mais, mas eu tinha uma base tão boa que foi tranquilo. E eu acertei, eu não estava estudando muito, eu estudei, assim, o que foi necessário, porque eu estava com uma sobrecarga muito grande enquanto estava trabalhando na Universal, por conta dessas outras questões, estava vivendo o batidão da advocacia, então eu consegui acertar 53 pontos, basicamente com a base que eu tenho da processo. Eu não precisei ficar correndo atrás de fazer muita coisa a mais, e eu sei que se fizesse um a mais, a nota ia ser ainda melhor, então assim, fiquei muito tranquila em todos os momentos, e na segunda fase também, inclusive suas aulas, professor. Devo admitir que a minha matéria favorita é processo civil. Eu estava, inclusive, comentando com meu esposo isso, que, nossa, eu era apaixonada pelas suas aulas. A parte de execução eu sei super bem. Hoje em dia, quando eu pego qualquer coisa de execução, eu sei de cabeça por causa das suas aulas. Então... Obrigado. Subornei para falar isso, né? Né? E você já falou, né, que vai prestar o ENAM agora. O seu objetivo é a carreira pública mesmo, né? É a carreira pública. Apesar de que eu sou apaixonada pela advocacia, realmente gosto muito. É viciante a advocacia, né? É complicado esse negócio, e à medida em que a gente vai fazendo, a gente vai gostando mais, né? E eu acabo gostando muito de atuar em todas as áreas, então eu sou uma advogada muito generalista, assim. Eu pego qualquer coisa, e isso é muito bom hoje, né? Sim. Como a gente tem vivido uma situação em que, poxa... são muitos colegas de profissão. Então, se você não for muito bom no que você faz, e o boca a boca funciona muito bem. Então, quando você tem um cliente que ele é de trabalhista, ele vai precisar de um previdenciário, ele vai precisar de um civil em algum momento. Então, você saber transitar em tudo isso faz com que tudo fique muito mais fácil. E a preparação para os concursos? Já começou, você falando bem nítido que já começou, né? Você vai focar 100% na preparação dos concursos ou ainda vai continuar advogando? Não, eu vou advogar. Nessa tocada pesada de N áreas e ainda mais sendo servidora da FNDE. Não, hoje eu consigo lidar bem com todo esse volume de coisas, mas é porque eu sei que eu sou um pouquinho mais acelerada, então para mim funciona legal. Então, graças a Deus, meu emprego é maravilhoso e eu trabalho com análise de prestação de contas, que não tem nada a ver com a minha área. E é muito bom, porque eu me dou super bem fazendo o que eu faço. Eu tava esses dias com algumas situações, aí tava pensando, e se eu começasse a faculdade de TI? Mas aí, por enquanto, não posso fazer outra faculdade, tem que ir devagar. Então, meu foco, por enquanto, é única e exclusivamente a magistratura, mas eu vou continuar advogando. Até porque eu preciso dos meus 3 anos de prática. 3 anos de prática, né? É. Confessando para vocês, esse semestre
ela veio falar comigo, ó, preciso concluir o mais rápido possível o curso, eu preciso colar grau. Eu falei, calma, colação lá na frente, a gente está na metade do semestre ainda, porque eu preciso advogar, né? Nessa velocidade que vocês estão vendo, né? E deu certo, né? Deu certo, acabou adiantando. Vale a pena fazer o exame da ordem antes de formar? Ai, vale. É um alívio, professor. É um alívio. Porque, assim, a minha ideia, sendo bem sincera, foi assim. Vou fazer no 8º. Eu passei no 8º semestre, né? Eu vou fazer no 8º. Porque se eu reprovar, eu tenho o 9º. Se eu reprovar, eu tenho o 10º. Então, eu tenho mais algumas oportunidades de fazer enquanto eu ainda estou no curso. Porque, para mim, não era viável a ideia de finalizar o curso de Direito e não ser advogada. Na minha cabeça não fazia sentido. E eu sempre gostei muito da advocacia, então eu sempre quis muito advogar. Então, acabei fazendo algumas coisas administrativas nesse meio tempo, alguns trabalhos que não eram prerrogativas dos advogados, né? Então, eu consegui fazer várias coisinhas. E nessas coisinhas, eu já fui me apaixonando. E as pessoas sempre me viram como advogada. Eu falava, cara, não faz sentido. Eu fiquei só esperando dar o 8º semestre. Se pudesse fazer antes, eu tinha feito antes também. Então, assim, e eu me sentia super preparada, sem problema nenhum. E aí, só que quando foi, de fato, o momento em que eu tava estudando pra fazer, eu falei, não tem essa de passar, se não passar, passa depois, não. Ou passa agora, não tem outra opção, porque eu não ia aguentar o rojão 2 vezes. É curioso que, na minha época, muito tempo lá atrás, época que o Vasco ganhava título, né, a gente só podia fazer o exame da ordem quando concluía o curso. Sim. Então, você ia concluir o 10º semestre e ia fazer o exame da ordem. E realmente eu fiquei afetado com isso, que eu falei, nossa, eu tô fazendo uma prova para valer se os meus 5 anos foram bobagem, né, na cabeça, mas se eu não passar na prova, eu perdi 5 anos da minha vida, coisa desse tipo. Então a carga era muito pesada. E eu sempre questionei, depois quando eu vi que a OAB autorizou fazer antes, falei, pô, mas será que vale a pena fazer antes de concluir, né? Sim. E que nem você falou. Dá um alívio, né? Dá um alívio. Você termina a faculdade assim, tão tranquilo. Nossa, minhas últimas matérias. E aí, o que eu aproveitei pra fazer? Como minha grade estava aberta, né? Eu peguei as matérias que eu achava mais complexas no 9º semestre e deixei só as que eu gostava mais pro 10º, pra eu poder fazer tranquila. Então, no 8º, eu peguei tudo de penal, que eu sou uma lástima em penal. E acabei me apaixonando por penal com a professora Olivia. Meu Deus do céu, aquela mulher é incrível. E aí, hoje eu gosto de penal, pasme. Graças a ela. Foi pra fazer tribunal do júri, assim, e eu fiquei apaixonada com tudo, assim. E eu vejo que isso é uma coisa que eu falo muito pra todos que... Inclusive, tem muitos colegas meus que começaram a fazer o curso na Processo de tanto que eu falo. Sempre, desde o começo da faculdade. Porque eu realmente sou muito grata a tudo, sabe? E eu vejo como traz uma prática. Porque, por exemplo, eu tava já no 10º, tinha umas colegas do 8º, a gente conversando, e elas perguntaram, mas como que você viu um processo e tal? E a Processos traz isso. E isso eu acho muito incrível, porque na prática do professor Arthur, por exemplo, que é a do 10º semestre, eu nunca vi um professor abrir o PJ na sua frente e te ensinar a peticionar. São coisas que o dia a dia, ele não... Você vai ter que aprender no tranco. E a faculdade te trazer isso, sem que você tenha que pagar nada a mais, porque normalmente as pessoas vão atrás de pós-graduação para aprender. Sim. Então, você aprender isso durante o curso é excepcional. Sou, assim, apaixonada pelo processo. Ah, que ótimo. Valeu a pena, né? O que levou você a escolher o Uniprocessos lá no começo, né? Você é muito nova, tá? Ela me contou a idade dela aqui, não vou contar porque eu não vou ser mal educado. Mas é muito, muito nova, então começou menor, né? 17 anos. O que você chegou a falar? Não, vou fazer Uniprocessos. Professor, eu não sei nem explicar ao certo, assim, foi uma coisa que eu sempre tive muita vontade. Tinha uma amiga da nossa família que ela cursou Direito na Processo, e eu olhava para Processo e achava o máximo, porque eu falava, gente, uma faculdade só de Direito, eles devem ser muito bons. E aí, quando eu fui realmente atrás de uma faculdade que eu fui conhecer, eu falei, cara, eles realmente são muito bons. Eles têm um índice de aprovação muito alto, eles têm uma nota muito boa, então eles devem ser bons para valer. Aí eu falei, não, vou entrar aqui. E para mim, quando eu entro numa coisa, é até o fim. Então, não tinha nem a opção de pensar em outra coisa, sabe? E eu falei, não, eles realmente são muito bons. Valeu muito a pena. E a prática que você estudou com a gente? Que você optou a segunda fase pela área civil, né? Foi. Que não é uma das áreas mais... tranquilas.
Eu também optei pela área civil, né? Eu brinco, falo, são os maluquinhos que vão para a área civil. Mas não é tão assim, não é tão assim. As disciplinas práticas que você fez foram relevantes, foram importantes para essa sua passar no exame da ordem, ir para uma segunda fase numa área que todo mundo, quando você fala, todo mundo espanta, né? Sim. Fala, nossa, você escolheu isso, né? Sim. Deu certo, foi o caminho que... Professor, foi sim, com certeza. Eu tinha feito prática civil com o professor Daniel, né? E eu fiz aquela prática simulada. Então, eu acho que essa divisão entre ter 4 matérias de prática, sendo que 2 são essas práticas simuladas com foco na OAB, é excepcional. É praticamente como se a gente estivesse pagando por um cursinho de segunda fase, só que tá dentro do valor da mensalidade. Então, assim... para mim foi um diferencial. E a forma como são trazidos também, porque em momento algum a gente faz peças aleatórias. Tudo é com fundamento no exame da ordem, segue a linha da FGV como um todo, que é uma coisa extremamente problemática, se viu com a FGV. Você tem que saber muito bem as coisas, você tem que saber os enunciados. Então, ter um professor que te direciona especificamente a isso, sem dúvidas, é excepcional. E também, não só para fins de OAB, mas também eu vejo que para a vida. Hoje, eu me sinto confortável para pegar um caso criminal, por exemplo, em que pese não seja a minha área, porque eu tive uma base muito boa. A professora Olivia disponibilizava o processo integral e falava, bora, faz a peça. E é isso. Então, hoje eu me sinto super segura. E a correção dela é excepcional, porque ela fala, olha, você tem que melhorar nisso, sua tese tem que fazer isso, aquilo, outro. Então, ela tá te preparando para a vida da advocacia, sem que você esteja pagando algo por fora. É dentro da sua formação mesmo. Então, excepcional, sem dúvidas. Lógico que tá numa posição bastante... Você tá numa posição bastante confortável, né? Sim. Já servidora pública muito nova, acabou de ser graduada, advogada, né? E já imaginando prestar o ENAM, obviamente, para começar os concursos para a magistratura. Nessa sua estrutura, essa sua visão de futuro, você já começou a se preparar para, bom, agora eu vou ter que focar na magistratura. Sim. Né? Não é simples, nunca foi simples, nunca será. Né? Não foi feito para ser simples, Sim. né? Criar o ENAM até... Ai. Na minha visão até... Desproporcional. Complicou um pouquinho mais o que já não era fácil. Muito simples, né? Sim. Já começou a pensar e estruturar como que você vai fazer essa preparação? Sim. E conciliar, né? Agora, servidora... E continuar estudando para concurso? Eu acho que, assim, hoje minha rotina tem sido mais tranquila, né? É mais flexível, até porque a vida do servidor, querendo ou não, ela é um pouco mais tranquila. Então, hoje eu estou em um lugar bem confortável. Então, para estudar, eu consigo fazer com mais facilidade. Mas é um nível de complexidade absurdo. O último ENAM que teve foram, parece que 20 e poucos mil inscritos e só 1.500 aprovados. É um número assustador, até porque a nota de corte é altíssima. Quando eu olhei, eu fiz a primeira fase da OAB, eu pensei, pronto, me livrei disso. Eu me livrei nada, porque agora o ENAM parece uma OAB de novo, só que com a nota de corte maior, porque eu preciso fazer 56 dos 80 pontos. A FGV não pega leve. Mas ainda assim, eu creio que assim, como eu tenho uma boa base e agora é mais refinar, eu acho que consigo, dentro do possível, dentro do esperado, nos próximos 5 meses, refinar para conseguir prestar e finalmente ser vocacionada. Até mesmo porque esse ENAM seu, ele não vai ser útil no futuro, né? Porque existe os 3 anos de prática jurídica. Sim. Que você não tem ainda, né? Isso. Dá uma esbarrada, assim, mas pelos cálculos, normalmente como as provas de magistratura demoram ali praticamente 2 anos, o exame ao todo até a efetiva inscrição, que é quando eu preciso ter os 3 anos, dá pra bater. Até porque o ENAM são 2 prorrogáveis por mais 2, então eu tô contando com os 4 anos de ENAM. Tá, ok. Eu tava na cabeça os 2 anos, eu falei, bom, porque 2 prorroga. anos... Não, eles vão prorrogar por mais 2, e aí dá pra encaixar. Se realmente essa prova, porque tá na previsão, né, já definiram que vai ser o Sebrasp, graças a Deus, bem feliz por isso, porque já venci ele uma vez, então se Deus quiser vai dar certo de novo. Tá.
E aí o TJDFT vai ser pelo Sebrasp e tá na iminência aí de liberarem o edital. Então a previsão é que saia aqui pro final do ano. Então, se sair no final do ano vai ser ótimo, porque até terminar o exame eu já contei que vai dar os 3. Deu 1, ano que vem, até o exame, deu 2. Deu certo, deu os 3. Ah, que ótimo. Se Deus quiser. E vai dar certo com certeza. Vai, amém. Queria agradecer demais a sua presença aqui, né? Eu fiquei muito feliz mesmo, porque eu vi o seu esforço. Sim. E vi a vontade que você tinha, que ele falou, eu preciso colar porque eu preciso advogar. Sim. Eu falo, nossa, a vontade de advogar tá tão grande a ponto de estar assim. E parabéns Obrigada, por professor. tudo aqui. Eu comentei antes com um colega seu, a gente no magistério às vezes fica colocado na parede e fala, pô, mas será que vale a pena esse esforço todo, o cansaço? E são momentos como esse que eu falo, pô, vale. A gente, lógico, a gente interfere muito pouco na vida das pessoas, mas é uma bobeirinha, mas essa mínima interferência dá um prazer enorme. Parabéns. Obrigada, E sucesso. Daqui a um futuro bem próximo, vamos ter aqui mais uma nova magistrada. Amém, né? se Deus quiser. Muito obrigada, professor. E pode ser pequeno, mas é pra vida, né? As marcas que cada um dos professores deixam, assim, sem dúvidas. Hoje, o professor Juliano dá aula, né, pra essa parte de magistratura. Eu sigo ele no Instagram e qualquer coisa que aconteça, eu tô lá, professor, pelo amor de Deus. Então, a gente acaba realmente levando pra vida, a gente se torna colega de profissão depois. Sim. Mas, assim, eu carrego o processo com muito amor. Inclusive, tenho interesse em fazer um mestrado, posteriormente, e com a processos também. Eu sou muito grata, assim. Então, eu tenho muito orgulho de ostentar o título da Processos, sabe, professor? Eu fui fazer o ENAD, foi muito interessante, assim, todo mundo falando, ai, faz com amor, faz com carinho. E eu tava assim, eu vou fazer, pode deixar que eu vou fazer com carinho. E eu consegui acertar 80% da prova. E, assim, eu não tava me preparando especificamente para aquilo. Mas a minha base durante o curso foi tão boa que eu não precisei fazer nada além. E também não tinha, porque antigamente tinha as contrapartidas, né? Sim. Nosso querido MEC vetou, tudo bem. Mas mesmo sem contrapartida, não é sobre isso. É sobre realmente fazer o que tem que ser feito pelo meu título e pela universidade como um todo. Então, assim, pretendo, inclusive, dar aula, se Deus quiser, daqui mais alguns anos, depois. E é isso. Aí já vai me substituir no processo civil. Não, professor, o senhor é insubstituível. Muito obrigado. Obrigado a vocês, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.